Vocês vão encaminhando aí para mim, né, lá no meu site pazonb.com, tá? Lá tem um campo para que vocês possam encaminhar perguntas e dúvidas sobre o PASO-NB, sobre o processo seletivo como um todo, tá? E aí eu recebi uma pergunta muito interessante hoje, que foi do Gabriel Santos, tá? O Gabriel Santos perguntou, que ele falou bem assim, ó, alguns professores falam que eu não posso zerar a segunda parte da prova da terceira etapa. Aí ele queria saber mais especificamente como é que seria, o que seria essa segunda parte da prova. Muita gente não sabe e eu acho que a pergunta dele foi muito importante e eu já aproveitei esse vídeo porque eu não me lembro de ter falado sobre isso em outros vídeos. E a ideia é ter o máximo de vídeos aqui para ajudar vocês, para vocês entenderem as partes ali do processo. Então, abrindo aqui, essa informação que eu vou tirar aqui, se vocês quiserem consultar uma fonte oficial e tal, eu vou deixar o link embaixo do Guia do PAS, tá? No Guia do PAS vai ter, por exemplo, essa informação você vai encontrar no Guia do PAS. É mais fácil no Guia do PAS do que no edital. Então, para entender a lógica do processo seletivo, da composição da prova, a prova que vocês recebem lá, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, é uma prova como se fosse uma prova parecida com a prova do Enem, tá? Separada ali em partes. E aí você vai ter a prova lá, no caso de quem é do primeiro ano, vai receber a prova lá do PAS 1 com 100 itens. Quem for fazer o PAS 2 vai receber a prova com 110 itens, né? E quem for fazer lá o PAS 3 vai receber a prova com 120 itens. Então veja que aumenta de 10 em 10 no decorrer ali das etapas, né? Pode parecer muito, pessoal, mas seguramente eu afirmo para vocês que a prova é muito menor do que a prova do Enem, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso. E aí, o que nós temos aqui? Essa prova, você vai perceber, quando você pega ali, por exemplo, a prova do PAS 1, que você abre essa prova do PAS 1, você vai perceber que ali nós teremos uma quantidade ali de itens no começo, né? Uma primeira parte ali, os 10 itens ali no começo, que é de língua estrangeira, a depender da língua que você escolheu, se é inglês, francês ou espanhol. Então, bem no início da prova aqui, nós teremos a língua estrangeira, ou inglês, ou francês, ou espanhol, tá? Você vai escolher essa língua estrangeira quando você fizer a inscrição. Lá você escolhe e você pode trocar a cada etapa do PAS, você pode fazer uma diferente. Então, pessoal, essa parte aqui é o que é chamado lá de parte 1, tá? Então, ó, lá no próprio guia do PAS, ele vai explicar para vocês, ó, a prova do PAS ela vale 100 pontos, tá? Independente se é PAS 1, PAS 2 ou PAS 3, independente da quantidade de itens, ela vale 100 pontos, tá? E aí, o que acontece? Você vai ter a primeira parte da prova, que são esses primeiros itens aqui, ó, de língua estrangeira, e esses primeiros itens aqui correspondem à parte 1 da prova, tá? Então, nesse desenho que eu tinha colocado aqui, ó, a parte 1 da prova é inglês, são os itens de francês ou os itens de espanhol, tá? Isso é a parte 1 da prova. Então, vai estar a numeração ali, sei lá, do 1 ao 10, por exemplo. Vai ser a parte 1 da prova. Aí, a parte 2 da prova, aí vai ter aqui do item 11, tá? Até o item 100, tá? Todo o resto é a parte 2 da prova, tá? Então, parte 2 da prova. Então, a parte 1 é a parte de língua estrangeira. A parte 2 é a parte que cai as obras e as matérias escolares em conexão ali com as obras, né? Então, aqui, ó, na parte 2 vai cair artes cênicas, visuais, biologia, filosofia, física, geografia, história, português, literatura, português já foi, né? Literatura de língua portuguesa, matemática, música, química, sociologia. Tudo isso cai, que são as matérias escolares normalmente, né? Então, a parte 2 da prova, você pode entender da seguinte maneira, que seriam as matérias escolares junto com as obras. E a parte 1 é a parte de língua estrangeira, que também cai obra lá,
tá? Então, essa é a divisão da prova. Parte 1 mais parte 2. Então, essa parte 1 mais a parte 2 é que vai dar aqui os 100 pontos, que vai dar aqui os 100 itens na primeira etapa, os 110 na segunda etapa e os 120 na terceira etapa. Aí, para chegar agora na pergunta dele, é o seguinte: existe um critério de eliminação na terceira etapa a respeito da quantidade de itens, de pontuação ali em relação aos itens. Não existe critério de eliminação no que diz respeito a questões, a pontuação na prova, no PAS 1 e 2. Só existe eliminação no 3, tá? Então, 1 e 2 pode fazer a prova despreocupado, certo? Mas no 3 tem. Antes do 3, a única coisa que elimina é você não fazer a prova do segundo ano. O PAS 2 é obrigatório, tá? Você pode não ter feito o PAS 1 e começar do 2 em diante, aí não tem problema. Lá no PAS 3 é que nós temos os critérios, aí, os principais aí, e esses é que ajuda a complementar a resposta aqui para ele, tá? Nesses critérios de eliminação, um deles será eliminado o candidato, então, que se enquadra em alguma das situações aqui. Faltar a segunda etapa, então se a pessoa não fizer o PAS 2, mesmo que tenha feito a inscrição, não tem como fazer mais. Eu estou no segundo ano, me inscrevi no PAS, não fiz a prova, já era, eliminado. Não me inscrevi, aí que é eliminado mesmo, né? Aí, olha só, aí lá no terceiro ano você não tem como mais fazer o PAS, você vai ter que fazer só o Enem. Então, uma eliminação é não fazer a prova do segundo ano. A outra eliminação é faltar a prova do terceiro ano, que aí é óbvio, do 2 para frente é obrigatório, né? E aí, aqui, esse primeiro critério aqui, ele é o score bruto parte 1. Se você tirar nota do score bruto parte 1 menor que 0, menor ou igual a 0, você também está eliminado. Parte 1 da prova é o quê? É a parte de língua estrangeira. Então, se você tirar uma nota menor ou igual a 0, você está eliminado do PAS. Isso acontece com bastante frequência. Muita gente zera ou tira nota negativa na língua estrangeira. No PAS 1 e 2 não tem problema, mas no 3 elimina. Então, quem se enquadra nessa situação aí, quem está estudando aí, principalmente lá no terceiro ano, muita atenção com a língua estrangeira, porque às vezes eu já conheci pessoas, estudantes que eu acompanhava, que tinha nota para medicina, por exemplo, e foram eliminados por conta da língua estrangeira. Isso porque, às vezes, você, principalmente ali nos itens de certo e errado, você, por exemplo, acerta 5 e erra 5. Tirou 0, né? Zerou a prova. Ou então, erra 7 e acerta 3. Ou seja, você errou mais do que acertou daqueles 10. Nota negativa. Então, tá fora. Né? E aqui o que nós temos também? O outro critério, pessoal, se tem um critério que se tirar nota negativa ou zerar a parte 1 da prova te elimina, nós temos o outro critério que é na parte 2. Na parte 2 é a mesma coisa. Se você chegar aqui na prova da parte 2 e você zerar ou tirar nota negativa na prova das matérias com as obras, você também está eliminado. Agora, aqui é um critério que é muito difícil você conseguir eliminação por ele. Eu confesso que eu nunca vi ninguém tirar uma nota negativa ou zerar a terceira etapa. Dos que eu acompanhei, das notas que eu olho ali pelos resultados, eu nunca vi. Eu já vi gente, por exemplo, a menor nota que eu vi foi 0,5 e acho que a outra menos 1 numa das etapas do PAS lá atrás, 1 ou 2. A pessoa tirou no 1 ou no 2 uma nota assim. E ainda assim foi aprovado. Acho que até num dos vídeos que eu mostrei aí das notas de corte. Então, zerar essa parte 2 da prova é muito difícil, porque vocês vão conseguir acertar alguma coisa, tá? Agora, zerar a língua estrangeira é mais fácil isso acontecer, porque são poucos itens, né? Você só tem 10 itens normalmente ali. Então, por isso que a chance de zerar aqui é maior. E o último critério é o critério da redação, que você, ao chegar no PAS 3 e fazer a terceira etapa, eles vão multiplicar pelos pesos as notas que você tirou em cada etapa, e aí isso tem que dar maior que 20. Se der menor que 20, você está eliminado. Então, para responder a pergunta aqui, né, que foi encaminhada,
é basicamente em relação a esse critério aqui, né, do score bruto da parte 2. Score bruto da parte 2 da terceira etapa é justamente zerar as questões de matemática, geografia, português, história, literatura, toda aquela parte da questão 11 para frente, do item 11 para frente. Se você, não que você zere todas elas, não acerte uma, mas às vezes você pode acertar um tanto e errar um outro tanto, que quando descontar a nota, né, daqueles dos itens de certo e errado, zera ou fica negativo, tá? Mas é muito difícil acontecer. A preocupação que vocês têm que ficar, eu acho que é muito mais em relação à parte 1. A língua estrangeira é a mais perigosa. E a redação também, às vezes, a depender das notas que vocês vão tendo no PAS 1 e 2, se forem notas abaixo de 4 pontos, você pode começar a se preocupar. O ideal é você tirar notas acima de 4 pontos nas 3 etapas para conseguir ter uma nota mais interessante aqui e escapar desse último critério, tá? Então, acho que eu respondi a pergunta do Gabriel. Gabriel, obrigado por enviar aí sua pergunta. E se você tem perguntas aí também, eu vou deixar o link aqui embaixo do site lá, até mesmo para você conhecer nosso site, se você ainda não conhece. E aí você pode encaminhar por lá também, que eu chega diretamente para o meu e-mail, a notificação, quando vocês mandam a pergunta lá. Ou então deixa aqui na descrição do vídeo mesmo, tá bom? Então agradeço aí o Gabriel e vocês que acompanharam até o final. Mandem as dúvidas, contem comigo sempre. Valeu!